Não? O pai do menino que quebrou o braço veio aqui atrás de mim também. É o Paulo. Eu liguei para o Iago não atendeu. Chegou? Pessoal, o link está liberado. Bom dia, senhores vereadores, o público aqui presente, o pessoal que nos assiste de casa e a mesa diretora. Peço, senhores vereadores, por favor, desliguem os seus telefones. Peço o vereador Ceará que faça a leitura da Bíblia e o vereador Luiz Ribeiro que faça a oração do dia. Bom dia, senhor presidente, a mesa diretora, os colegas vereadores, os internautas que nos assistem em suas casas. Está lendo a palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 5, apenas 5 versículos que diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Bom dia a todos os vereadores, aos internautas. E nessa esperança que Deus nos fala, vamos pedir para que Ele continue nos abençoando, nos transformando em pessoas melhores, fazer a vontade de Deus, que é ajudar o próximo, que é ter humildade, para a gente continuar melhorando todo dia e agradecer por essa semana, que foi muito boa, sem muitas polêmicas, sem ataques a ninguém, que Deus possa estar sempre abençoando essa Casa de Leis para que a gente faça aquilo que é necessário para a população. Vamos continuar rezando o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço à secretária que confirme o quórum para dar início à sessão. Cumprimento aos internautas, aos amigos vereadores, vereadora, a mesa diretora. Lista de presença, sessão ordinária. Danila Souza Silva, presente. Danildo Rodrigues dos Santos. Presente. Francisco Sival Alves de França. Presente. Júlio Berto Borges de Oliveira. Presente. Lorival Lourenço Ribeiro. Luiz Carlos Ribeiro. Presente. Matheus Ananias Ferreira. Maurício Pereira Leão. Tainara Santos da Silva Cruvinel. Presente. Sob a proteção de Deus, havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Pela ordem. Pela ordem do vereador Francisco Sival. Gostaria que o senhor consultasse o plenário para a suspensão da leitura da ata. Eu consulto o plenário para a suspensão da leitura da ata. Os vereadores concordam permanecem como estão e o contrário se manifeste colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de voto. Eu coloco
a ata em votação pela suspensão. Os vereadores concordam permanecer como estão e o contrário se manifeste colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos pela suspensão da leitura da ata. Expediente. Peço ao secretário que faça leituras de ofícios e correspondências. Requerimento de número... Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Rejeição do veto integral de número 003 de 2026 ao autógrafo de lei de número 1649 de 2026. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação pela rejeição do veto integral de número 004 de 2026 ao autógrafo de lei de número 1650 de 2026. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação pela rejeição do veto integral de número 005 de 2026 ao autógrafo de lei de número 1654 de 2026. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação pela rejeição do veto integral de número 006 de 2026 ao autógrafo de lei de número 1653 de 2026. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação pela rejeição do veto integral de número 007 de 2026 ao autógrafo de lei de número 1651 de 2026. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação pela rejeição do veto integral de número 008 de 2026 ao autógrafo de lei de número 1655 de 2026. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação pela rejeição do veto integral de número 009 de 2026 ao autógrafo de lei de número 1656 de 2026. Ordem do dia. Peço ao secretário que faça leitura de matérias objeto de deliberação pela ordem numéricas. Parecer da comissão. Veto de número 003. Assunto. Veto integral, análise da autógrafo de lei de número 1649, que dá nome à futura sede da Polícia Civil, que menciona e dá outras providências. Fundamentação. Quanto às razões do veto manifestadas pelo prefeito municipal, passamos a análise ao veto. Aponta como justificativa que o projeto estaria atribuindo denominação à estrutura pertencente à administração estadual e ocorre em vício de inconstitucionalidade material. Ocorre que o prédio aonde sediará a nova sede da Polícia Civil está sendo construído pelo município de Montevidéu e integra o patrimônio público municipal e será apenas cedido para o uso da Polícia Civil, sem transferência de domínio. Dessa forma, não se trata de bem estadual, mas de bem público municipal. O autógrafo de lei de número 1649 não interfere na estrutura organizacional da Polícia Civil, não cria ou modifica um órgão estadual e não invade a competência legislativa estadual, limitando-se apenas a denominar bem o público municipal. Portanto, nos termos do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, compete ao município a denominação de bens públicos municipais. Assim, não ficou demonstrado que o autógrafo de lei de número 1649 de 2026 possui vícios que impeçam a sua aprovação e implementação. Portanto, em análise aos dispositivos legais, entende-se pela ausência de vícios, sendo legítimo o poder de iniciativa do Legislativo sobre a matéria em análise, não configurando em inconstitucionalidade material. Neste sentido, o parecer é pela legalidade do autógrafo de lei de número 1649 de 2026 e recomenda-se a rejeição do veto de número 004 de 2026. Pela rejeição é o parecer.
Está em discussão o parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Maurício. Bom dia, senhor presidente. Bom dia à mesa diretora. Bom dia aos colegas vereadores. Bom dia ao público que nos acompanha através da internet. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um questionamento aqui com relação a esse veto e com relação a todos os outros vetos que a gente tem estudado. A gente está vendo que o jurídico dessa casa e nós, vereadores, estamos aqui trabalhando, o projeto fica parado 2, 3 meses para o nosso jurídico estudar. Eu tenho certeza que ele é competente para isso, tem feito um bom trabalho aqui com relação a isso, para chegar no poder na administração, na prefeitura, e o jurídico de lá veta todos os nossos projetos. Nós tentando trabalhar, nós damos condição de trabalho, nós levamos ideias, mostramos os projetos que vêm beneficiar a cidade dentro da legalidade, porque aqui nós não pegamos um projeto hoje e coloca para votar amanhã, não. Aqui passa pelas comissões, passa pelo jurídico da casa, volta novamente, a gente torna a analisar, depois que a gente vai colocar em plenário para ser votado. E chega lá em cima, numa canetada, eles desmancham tudo que a gente faz aqui, ué. Eu acho que está havendo uma divergência muito grande aí, eu acho que tem que ser feito um diálogo aí da prefeitura com a Câmara. Está errado, ué. Como é que veta tudo? Então, tem 2 leis, ou quantas leis está tendo aqui? Qual que é a interpretação que está tendo com relação a isso? Nós temos que saber, ué. Tudo eles vetam. Nós levamos as ideias, nós já estamos vendo que as coisas não andam bem, e a gente tentando ajudar aqui, levando ideia, levando projeto, estudando, debruçando em cima de projeto aqui, para fazer as coisas dentro da legalidade, e eles, numa simples canetada, desmancham tudo que a gente faz. Eu acho que a gente tem que pensar melhor com relação a isso, e trabalhar melhor com relação a isso. É só isso, presidente. A rejeição do veto integral de número 003 de 2026 continua em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Danildo. Bom dia, mesa diretora. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras, os internautas que nos assistem em casa. Quero parabenizar aí, vereador, pelas suas palavras, tá? Na verdade, parece que nós estamos aqui trabalhando em vão, porque todo projeto que nós fazemos aqui, nada atende. Eu gostaria que o prefeito olhasse aí e atendesse mais, que nós estamos aqui para fazer em prol da população, não para nós. Muito obrigado. O veto número 003 de 2026 continua em discussão. Não havendo manifestante, coloca em votação. Os vereadores concordam nesse como estão e o contrário se manifeste, colocando-se de pé. Aprovado o parecer e rejeitado o veto. Veto de número 004 de 2026. Assunto: veto integral, análise do autógrafo de lei de número 1650, que institui diretrizes para o acompanhamento de pacientes submetidos à hemodiálise durante o transporte público de saúde do município de Montevidéu. Da fundamentação. Quanto às razões do veto manifestadas pelo prefeito municipal, passamos a analisar o veto em análise a ponto como justificativa que o projeto teria invadido a esfera de competência do Poder Executivo ao tratar da organização e execução dos serviços públicos de saúde. Todavia, tal argumento não se sustenta, tendo em vista que a autógrafa limita-se a instituir diretrizes gerais de políticas públicas, sem impor obrigações diretas, sem criar estrutura administrativa, tampouco interferir na gestão interna da administração pública. O projeto limita-se a estabelecer diretrizes gerais de políticas públicas, sem impor obrigações ao Executivo, sem criar cargos, despesas obrigatórias ou interferir na organização administrativa. O artigo 3º da autógrafa é específico e claro ao prever que o Executivo poderá regulamentar a matéria conforme conveniência e disponibilidade orçamentária, preservando integralmente a sua discricionariedade. A jurisprudência do STF admite a atuação do Legislativo em normas de caráter programativo, desde que não haja interferência direta na estrutura administrativa, o que não ocorreu no caso. Trata-se ainda de matéria de interesse local, inserida na competência legislativa do município. O autógrafo não cria cargos, funções ou órgãos públicos, não altera a estrutura administrativa do Poder Executivo, bem como não gera aumento de despesas obrigatórias. Assim, no caso,
Em tela, não ficou demonstrado que o autógrafo de lei de número 1650 possui vícios que impeçam a sua aprovação e implementação. Portanto, em análise ao dispositivo legais, entende-se pela ausência de vícios, sendo legítimo o poder de iniciativa do Legislativo sobre a matéria em análise, não configurando usurpação de competência e, consequentemente, não insegurando inconstitucionalidade. Neste sentido, o parecer é pela legalidade do autógrafo de lei número 1650, de 2026, e recomenda-se a rejeição do veto de número 004, de 2026. O parecer está em discussão, o veto de número 004, 2026. Pela ordem. Pela ordem, vereador Danila. Cumprimento a todos, com um excelente dia. Senhor presidente, mais uma vez a gente fica entristecido em relação a esse veto. Fizemos esse pedido através de requerimentos, não fomos atendidos. Fizemos através por lei, agora está falando que é inconstitucional. Não estamos denominando as secretarias que coloque X ou B, funcionário A ou B. Estamos denominando-se uma ideia de projeto que está estabelecido dentro da lei, até federal, que tem-se o direito de um acompanhante, um técnico de enfermagem, com as pessoas que fazem hemodiálise, para acompanhar. Esses dias estive indo na van, acompanhar essas pessoas que saem daqui 4 horas da manhã para fazer esse tratamento. A gente sabe o quanto debilitado eles vão, e nem todos têm um acompanhante familiar. Então, assim, eu peço que reveja, eu acredito que os colegas vereadores, a gente vai manter essa lei, e que o executivo veja ou o jurídico do executivo veja de uma forma que a gente não está aqui ditando o que tem que ser feito, e sim mostrando o caminho que eu tenho certeza que vai dar certo para os nossos pacientes. Muito obrigado. O veto de número 004 de 2026 continua em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Danildo. Parabéns, vereador, aí, tá? E dizer ao prefeito, paciente, às vezes, não tem nem condição de ir sozinho, às vezes tem nem jeito de andar com o negócio da hemodiálise deles, coitado. Então, várias vezes, muitos não têm condição de pagar uma pessoa para acompanhar. E o poder público está aí para isso, para atender a população. E por que não? Como que veta um requerimento desse para ajudar a população? Nós estamos aqui para ajudar a população, para fazer para o município ou não? Prefeito, vamos pôr marcha nesse trem aí, moço, vamos ajudar a população, nós estamos aqui para isso. A população merece, você foi eleito para isso, nós fomos eleitos para isso. Então vamos contribuir com a população também, que eles pagam impostos. Muito obrigado. Continua em discussão o veto de número 004, 2026. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nessa comissão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Aprovado o parecer, rejeitado o veto. Veto de número 005 de 2026, a análise da autógrafo de lei de 1654, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de informações relativas às emendas parlamentares no portal de transparência do município. Da fundamentação quanto às razões do veto manifestada pelo prefeito municipal, passamos à análise. O veto em análise aponta como justificativa que o município já possui regramentos específicos e suficientes sobre a matéria. Alega ainda ingerência do Poder Legislativo na organização administrativa do Poder Executivo e vício de iniciativa. Ocorre que o autógrafo de lei trata de matéria relacionada à transparência pública e controle social diretamente vinculada ao princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal, limitando-se a assegurar divulgação de informações já existentes, organizar a apresentação dos dados no portal de transparência, reforçando os mecanismos de acesso à informação pela população. Trata-se, portanto, de matéria de interesse geral, plenamente compatível com a atuação do Poder Legislativo. O autógrafo não cria cargos, funções ou órgãos públicos, não altera a estrutura administrativa do Poder Executivo, bem como não gera aumento de despesas obrigatórias. Por sua vez, o argumento de que já existe legislação municipal sobre a transparência não constitui fundamentos jurídicos para veto. A existência de norma anterior não impede a edição de leis
mais específicas e o respectivo autógrafo promove o aperfeiçoamento da transparência. Assim, no caso em tela, não ficou demonstrado que o autógrafo de lei de número 1654 possui vícios que impeçam a sua aprovação e implementação. Portanto, em análise aos dispositivos legais, entende-se pela ausência de vícios, sendo legítimo o poder de iniciativa do Legislativo sobre a matéria em análise, não configurando usurpação de competência e, consequentemente, não insurgindo em inconstitucionalidade. Pela rejeição, é o parecer. Está em discussão o veto de número 005 de 2026. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Maurício. Presidente, esse projeto que nós colocamos aí, e o jurídico do Executivo vetou, isso aí vem a trazer mais transparência para o nosso município. Eu tenho certeza aqui que tem vários vereadores aqui que já conseguiu emendas para Montevidéu, com os deputados, emendas federais, estaduais, e nem sabe aonde foi colocado esse dinheiro, porque não tem lá especificando como que está o andamento, se o dinheiro chegou, quanto foi gasto a emenda, quanto foi gasto o dinheiro que já chegou, quanto veio, aonde foi aplicado. E nós estamos pedindo aqui, nós não estamos aqui inventando a roda, nós só estamos querendo mais esclarecimento, mais clareza para a população, para quando a gente bater na porta de um eleitor, ou de um cidadão que contribui com o seu IPTU, com o seu imposto, com o seu ICMS, e ele questionar a gente o que você fez para Montevidéu, o que você trouxe para Montevidéu, a gente saber falar. Nós não estamos querendo muita coisa aqui, nós estamos querendo apenas transparência. E é o que a gente está pedindo nesse projeto. Então, eu gostaria aqui que o plenário olhasse com carinho com relação à derrubada desse veto aí. O veto de número 005 de 2026 continua em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nisso como estão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado, unanimidade de votos. Aprovado o parecer da rejeitado o veto. Veto de número 006 de 2026, assunto: veto integral, análise do autógrafo de lei de número 1653, que dispõe sobre a implantação de sinalização indicativa da presença de pacientes com transtorno do espectro autista, TEA, nas unidades de saúde do município. Da fundamentação, quanto à razão do veto manifestadas pelo prefeito municipal, passamos à análise. O veto em análise aponta como justificativa que o projeto teria invadido a esfera de competência do Poder Executivo ao tratar da organização e funcionamento da administração pública. Todavia, o autógrafo de lei limita-se a instituir medidas de caráter informativo e humanizado no atendimento às pessoas com TEA, estabelecendo diretrizes gerais de atuação, prevendo expressamente que a implementação concreta será regulamentada pelo Poder Executivo. Ou seja, não há imposição rígida de procedimentos administrativos nem ingerências diretas na estrutura organizacional da administração. O projeto limita-se a estabelecer diretrizes gerais de políticas públicas, sem impor obrigações ao Executivo, sem criar cargos, despesas, obrigatoriedades ou interferir na organização administrativa. O entendimento firmado pelo STF no tema 917 veda a invasão do núcleo de organização administrativa, mas não impede a criação de políticas públicas por iniciativa parlamentar. Trata-se ainda de matérias de interesse local, inseridas na competência legislativa do município. Assim, restou demonstrado que o autógrafo de lei de número 1653 de 2026 não possui vícios que impeçam a sua aprovação e implementação. Portanto, em análise aos dispositivos legais, entende-se pela ausência de vícios, sendo legítimo o poder de iniciativa do Legislativo sobre a matéria em análise, não configurando usurpação de competência e, consequentemente, não insurgindo em inconstitucionalidade. Nesse sentido, o parecer é pela legalidade do autógrafo de lei de número 1653 de 2026 e recomenda-se a rejeição do veto de número 006 de 2026. O parecer da rejeição do veto integral de número 007 de 2026 está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Tainara. Cumprimento meus colegas vereadores. Presidente, como essa casa já está dizendo, eu considero uma falta de respeito com nós, vereadores.
foram muitos projetos, todos eles votados. Todos eles não foram aprovados, né? Foram vetados. Eu fico triste, nós trabalhamos e nada acontece. Se os nossos projetos não são bons, mande os seus. Nós estamos aqui para aprovar todos. Nós precisamos de moradia em Montevidéu, não tem? Mande o projeto que vamos aprovar. Manda o projeto de descongelamento do salário dos professores, vamos aprovar. Já que os nossos não são bons, estão sendo vetados, mande, prefeito, para essa casa. Estamos aqui para votar. Eu não vejo problema nesse projeto que eu fiz de sinalização. Não pedi organização no hospital, pedi apenas uma sinalização. Muitas casas aqui em Montevidéu que têm crianças com autismo, já existe uma sinalização no portão das pessoas. Você anda aqui em Montevidéu, você vê. Por que dentro do hospital não pode ter? Eu não entendo. E acredito que, se fosse inconstitucional, o nosso jurídico não daria esse parecer. Obrigado, Dorcino, pelo seu excelente trabalho nessa casa. E vamos continuar trabalhando e vamos continuar mandando projeto, prefeito, porque estamos aqui para trabalhar. E nos ajude. Obrigada. O parecer da rejeição do veto de integral de número 006 de 2026 continua em discussão. Não havendo manifestante, coloca em votação. Os vereadores concordam nessa comissão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado o parecer rejeitado o veto. Veto de número 007 de 2026, assunto: veto integral, análise do autógrafo de lei de número 1651, que institui a Patrulha Maria da Penha no âmbito da Guarda Civil Municipal e da outras providências. Da fundamentação quanto à razão do veto manifestadas pelo prefeito municipal, passamos à análise. O veto em análise aponta como justificativa que o projeto teria invadido a esfera de competência do Poder Executivo ao tratar da organização administrativa. Todavia, tal argumento não se sustenta, tendo em vista que o autógrafo não cria cargos públicos, não institui nova secretaria. Órgãos de unidade administrativa formal. Não altera a estrutura administrativa da Guarda Civil Municipal e não fixa atribuições internas vinculadas típicas da gestão administrativa, bem como não se impõe execução obrigatória e rígida ao Executivo. Autógrafo institui diretrizes de políticas públicas de proteção à mulher, estabelece objetivo e ações de caráter programático, prevendo que a regulamentação serpa exercida pelo Poder Executivo. Trata-se ainda de matéria de interesse local, inserida na competência legislativa do município. Assim, no caso, em tela, não ficou demonstrado que o autógrafo de lei de número 1651 possui vício que impeça a sua aprovação e implementação. Portanto, em análise aos dispositivos legais, entende-se pela ausência de vícios, sendo legítimo o poder de iniciativa do Legislativo sobre a matéria em análise, não configurada usurpação de competência e, consequentemente, não insurgindo em inconstitucionalidade. Neste sentido, o parecer é pela legalidade do autógrafo de lei de número 1651 e recomenda-se a rejeição do veto de número 007 de 2026. O parecer do veto de número 007 de 2026 está em discussão. Pela ordem. Pela ordem da vereadora Danila. Cumprimento a todos com um excelente dia. Em respeito ao papel, eu até respeito o papel do Executivo, mas respeito, acima de tudo, a realidade das mulheres que precisam de proteção imediatas. E justamente por isso que não posso concordar com este veto. Este projeto ele invade as competências, ele não invade, responde a uma necessidade social de urgência. Ele está em plena sintonia com a Lei Maria da Penha, que estabelece a atuação integrada do poder público no enfrentamento à violência doméstica. O que propomos aqui não é um excesso, é um mínimo. O mínimo que podemos estar dando, uma estrutura de ações para dar a efetividade à proteção e garantia de mulheres que denunciam, para que essas mulheres não fiquem sozinhas. Não é simplesmente ir lá e denunciar. Se não tivermos aí a Guarda Municipal, a Lei Maria da Penha implementada aí na nossa GCM para acolher essas mulheres. Hoje temos as mulheres em atuação na GCM, que eu tenho certeza que faz jus às mulheres que estão sofrendo, para que, quando chegar a presença das policiais, possa trazer a elas uma segurança e um conforto que as mulheres precisam.
feminicídio hoje no Brasil é gritante o quanto o número aumentou. E as mulheres pedem socorro. E todo o mecanismo feito é pouco para atender às necessidades dessas mulheres que todos os dias estão morrendo, não só na nossa cidade, mas em todo o Brasil. Muito obrigada. O parecer da rejeição do veto integral de número 007 continua em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nesse como estão e o contrário se manifeste colocando-se de pé. Aprovado por unidade de votos. Aprovado o parecer pelo rejeitado veto. Veto de número 008 de 2026, que integra a análise do autógrafo de lei de número 1655, que autoriza o Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, a conceder premiação em pecúnia nos campeonatos municipais de futebol. Da fundamentação quanto às razões do veto, manifestado pelo prefeito municipal, passamos à análise. O veto em análise aponta como justificativa que o projeto teria invadido a esfera de competência do Poder Executivo e implicaria impacto orçamentário. Todavia, o autógrafo de lei de número 1655 possui caráter estritamente autorizativo, conforme disposto em seu artigo 1º, ao estabelecer que é estritamente autorizativo, conforme o dispositivo em seu artigo 1º, que fica autorizado a conceder premiação em pecúnia. Além disso, prevê a atribuição do Poder Executivo à fixação dos valores por meio de decreto e condiciona a concessão à disponibilidade orçamentária e financeira, não impondo obrigação de execução da medida. Dessa forma, o autógrafo não cria dever jurídico vinculante, limitando-se a facultar ao Executivo a adoção da política pública, preservando integralmente a sua discricionariedade administrativa. A jurisprudência do STF admite a atuação do Legislativo em normas de caráter programático, desde que não haja interferência direta na estrutura administrativa, o que não ocorre no caso. Assim, restou demonstrando que o autógrafo de lei de número 1655 de 2026 não possui vícios que impeçam a sua aprovação e implementação. Portanto, em análise aos dispositivos legais, entende-se pela ausência de vícios, sendo legítimo o poder de iniciativa do Legislativo sobre a matéria em análise, não configurando usurpação de competência e, consequentemente, não insurgindo em inconstitucionalidade. Neste sentido, o parecer é pela legalidade do autógrafo de lei de número 1655 e recomenda-se a rejeição do veto de número 008 de 2026. O parecer do veto de número 008 pela rejeição está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Matheus Ananias. Bom dia a todos, colegas vereadores, público presente, público que nos assiste em casa. Esse veto no qual nós fizemos esse projeto aqui, que era para beneficiar e ajudar todos os atletas aqui, que aqui envolve o Esporte Montevideo, no qual tem esse custo aí, da inscrição. Eu, vereador Ceará, tenho em defesa disso aí, porque eu não acho justo que muitas das vezes a modalidade esportiva que vai acontecer através da Secretaria Municipal de Esporte faça o evento, mas que o atleta tenha que pagar para que ele possa participar desse evento. Então a gente criamos esse projeto aí, e eu queria falar ao Executivo que vocês analisassem melhor, porque esse valor que seria repassado para eles nas premiações, na LDO vocês já orçou o custo da Secretaria de Esporte. Esse dinheiro não vai sair do cofre de vocês, não. Esse dinheiro já está orçado aí na Secretaria de Esporte. Nós só estamos criando a lei aqui porque possa ceder aí uma forma de estar tendo a premiação por custo da Secretaria, no qual o próprio secretário de Esporte disse que só queria uma oportunidade para que isso aconteça através de uma lei que não existe, no qual nós viemos aqui e criamos. Vocês deveriam ter mais comunicação entre vocês, porque eu acho que vocês comeu pança. Esse dinheiro já foi orçado na LDO, vocês não vai dar mais R$1 a mais, já está no orçamento que foi feito. Nós estamos criando a lei só que possa distinguir aí essa premiação em dinheiro. Então eu fico triste acontecer isso aí. Tudo que meus vereadores aqui falou em defesa, eu concordo com tudo. Parece que nós estamos trabalhando contra a comunidade, porque tudo vocês vetam.
E a população tem que saber que quem está trabalhando contra a comunidade é vocês, que tudo que nós estamos fazendo é que vocês vetam. Para que está servindo nós aqui? Só para assinar projetos que vocês mandam aí? Aí depois não chora quando a suplementação vai lá cair 1%. Mas muito obrigado. O parecer da rejeição do veto de número 008/2026 continua em discussão. Pela ordem. Pela ordem do vereador Francisco Simval. Bom dia a todos mais uma vez também. Gostaria também de complementar a fala do vereador Matheus. A gente fica realmente entristecido com essas atitudes tomadas aí pelo Executivo e não tem uma clareza de chegar até o vereador, de conversar, de sentar. E a gente vê que tudo que a gente faz aqui não é para a gente, é para a população, é para o próximo, para aqueles que realmente chegam até a gente e pedem. Se tratando da área do futebol, do esporte, a qual a gente tem um grande apreço aí, somos esportistas. E a minha luta sempre falei para eles que até quando eu estiver nessa casa de lei, estarei lutando para que eles não venham ter tanta despesa quando tiver um campeonato, quando tiver ali um torneio, algo desse tipo. Porque a minha luta é que eles vão lá apenas para se divertir, para jogar futebol e ainda serem beneficiados por isso. Não pagarem para depois ser ressarcido. Eu não acho isso correto, porque na cidade de Rio Verde está tendo vários campeonatos lá. Teve um vereador que fez projeto de lei. Não, ele fez até, usou a emenda positiva e destinou dinheiro para a secretaria e está tendo lá campeonatos com premiações de 20 mil, de 30 mil. Vai começar um campeonato terrão lá agora, até um time que a gente tem aqui vai levar para disputar lá. Vai ser 15 mil reais, um terrão, 15 mil reais, ou seja, isso vai movimentar muito o esporte local. Então, aqui eu já falei com o secretário Lissandro, espero que você, Lissandro, fale com o Executivo. Também espero que você não esteja de acordo com esse veto, porque agora nós já conversamos, já falei em reunião lá no estádio, que a minha luta aqui é pelos esportistas que eles não tenham que estar pagando ali para estar disputando campeonato nenhum aqui na cidade de Montevidéu. Enquanto eu estiver aqui, estarei lutando por isso. E eu quero que todos eles saibam que a minha luta, a minha defesa é em prol deles. E que o Executivo reveja esses vetos aí, que eu creio que existe lei sim para amparar esses gastos aí. E eu destinei esse ano em emenda positiva para a Secretaria de Esporte, creio que 30 mil reais. E falei ali que nos próximos anos estaria destinando mais ainda. Mas se isso não acontecer, infelizmente, não vai ter mais a minha emenda positiva destinada para o esporte. Muito obrigado. O parecer da rejeição do veto integral de número 008/2026 continua em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam com como estão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado o parecer e rejeitado o veto. Veto de número 009/2026, veto integral, análise do autógrafo de lei de número 1656, que dispõe sobre a declaração de utilidades públicas da organização não governamental Sagrado Coração de Jesus. Fundamentação: quanto à razão do veto manifestadas pelo prefeito municipal, passamos à análise. O veto e análise apontam como justificativa que o projeto teria invadido a esfera de competência do Poder Executivo, que a matéria inserida no autógrafo é de competência privativa do Poder Executivo. Todavia, tal argumento não se sustenta, tendo em vista que, nos termos do artigo 30, 1º e 2º da Constituição Federal, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. A matéria no autógrafo declara de utilidade pública de entidade com atuação no município. Insere-se claramente no âmbito do interesse local, sendo, portanto, matéria típica de atuação legislativa municipal. A declaração de utilidade pública possui natureza político-legislativa e não implica por si só concessão automática de benefícios financeiros e não substitui eventual análise administrativa futuras para afirmar parcerias ou repasses. O autógrafo limita-se a reconhecer formalmente a relevância social da entidade, sem impor obrigações ao Executivo, tampouco criar despesas. Ademais, o próprio texto legal estabelece condicionalmente
para a manutenção do título como o efetivo funcionamento da entidade e observância de princípios administrativos. Por fim, cabe esclarecer que não há, na Lei Orgânica Municipal, dispositivo que reserve ao chefe do Executivo a iniciativa de lei de tratar-se de declaração de utilidades públicas. Deste modo, compete à Câmara Municipal, no exercício de suas funções legislativas, reconhecer entidades de interesse social. Assim, restou demonstrando que o autógrafo de lei de número 1656 não possui vícios e que impeçam a sua aprovação e implementação. Portanto, em análise aos dispositivos legais, entende-se pela ausência de vícios, sendo legítimo o poder de iniciativa do Legislativo sobre a matéria em análise, não configurando usurpação de competência e, consequentemente, não insurgindo em inconstitucionalidade. Neste sentido, o parecer é pela legalidade do autógrafo de lei de número 1656 e recomenda-se a rejeição do veto de número 009 de 2026. O parecer da rejeição do veto integral de número 09 de 2026 está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Danilo. Bom dia mais uma vez. Gostaria que os colegas vereadores ajudassem a derrubar esse veto aí, que é utilidade pública, é uma ONG que irá de encontro com a população, irá ajudar a população principalmente mais carente, como Montevideo. E o nome já diz, organização não governamental, não tem custo para o governo, para o município. Por que fazer um veto sobre uma ONG? Pô, velho, prefeito, vamos trabalhar, moço, vamos pôr marcha nesse trem aí. Eu quero que a população saiba também que os vereadores aqui, ó, estão trabalhando. Quantos vetos tem aqui hoje? Uns 7, 8 vetos. O prefeito vetou os trabalhos nossos, nós estamos trabalhando e está vetando. Eu quero que a população saiba que quem tem caneta na mão é o prefeito. Fica falando que vereador não trabalha, nós trabalhamos assim. Está aqui o trabalho nosso prestado, e quem tem caneta na mão é o prefeito. E ele que assume aqui as consequências para fazer as obras, não é nosso. E nós estamos pedindo, nós estamos cobrando e estamos fiscalizando sim. E vamos trabalhar, e o nosso papel aqui é para isso, trabalhar. Muito obrigado. O parecer pela rejeição do veto de número 009 de 2026 continua em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Luiz Ribeiro. Eu cumprimento mais uma vez a todos, a todas. Só uma palhinha aqui sobre tudo que foi dito aqui. Eu tenho um amigo jornalista em Rio Verde que fala assim que quando alguém faz uma reclamação, o necessário é estudar essa reclamação, saber o que está acontecendo. Quando duas pessoas fazem, já é dúvida mesmo. E se mais de duas reclamam, é porque a população, as pessoas estão com a razão. É nítido que toda a Câmara, toda a Casa Legislativa, existe uma bancada, normalmente uma bancada a favor e uma contra o prefeito. E aqui não é diferente. Agora, se todos os vereadores, todos, sem exceção aqui, já reclamaram desses vetos, será que nós todos estamos errados? Será que é picuinha da oposição? Será que nós estamos tentando prejudicar a administração pública? Ou será que nós estamos tentando fazer o melhor para o município, ajudar na administração, mostrar o que pode ser feito, mostrar o que pode ser melhorado? Porque aqui, eu não me lembro, nos últimos tempos, de ter uma pesquisa sobre avaliação da administração pública. Se tivesse, eu tenho certeza absoluta que metade ou mais da população iria estar insatisfeita com essa administração. Então, quer dizer, por que não olham com mais carinho, não conversa mais com os vereadores, com a Câmara? Talvez trocar até uma ideia entre os jurídicos, porque não é possível que tudo que a gente faz aqui, como foi dito por quase todos os vereadores, está errado. Então, ele não está prejudicando só os vereadores, ele está colocando o trabalho do nosso advogado em dúvida, porque tudo que é aprovado aqui passa pelo jurídico. Então, eu acho que eles têm que pensar com mais carinho, ou talvez o problema esteja lá, que faça lá uma reunião com o seu jurídico lá e procure analisar as coisas mais friamente, mais com uma capacidade um pouco maior, melhorar, talvez aumentar o número de profissionais lá, porque não pode, nós não podemos aqui ficar passando por bobo aqui, porque a impressão que tem é que aqui a gente faz tudo errado. Muito obrigado.
O parecer da rejeição do veto integral de número 009 de 2006 continua em discussão. Não havendo manifestante, coloco em votação. Os vereadores concordam nessa comissão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de voto. Aprovado o parecer e rejeitado o veto. Projeto de lei de número 016 de 2026, que dispõe sobre a regulamentação da política municipal de assistência social do município de Montevidéu, bem como a regulamentação do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e da outras providências, Poder Executivo Municipal. O projeto de lei de número 016 de 2026 está em discussão. Não havendo manifestante, coloco em votação. Os vereadores concordam nessa comissão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de número 017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com instituição de longa permanência para idosos e da outras providências, Poder Executivo Municipal. O projeto de lei de número 017 de 2026 está em discussão. Não havendo manifestante, coloco em votação. Os vereadores concordam nessa comissão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de número 022, que dispõe sobre a alteração no artigo 5º da Lei Municipal de número 983 de 2012, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação e da outras providências do Poder Executivo Municipal. O projeto de lei de número 0022 de 2026 está em discussão. Não havendo manifestante, coloco em votação. Os vereadores concordam nessa comissão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Esse projeto já foi votado em primeiro turno, hoje é o segundo turno. Talvez não está entrando em discussão por motivo que ontem já entrou em discussão. Projeto de lei de número 023, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal de número 1364 e da outras providências, Poder Executivo Municipal. O projeto de lei de número 023 de 2026 está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Danildo. Bom dia mais uma vez. É só para mostrar ao prefeito municipal aí, ó. O projeto de lei dele está tudo aprovado pela Câmara. Por que o nosso não aprova? Só isso, muito obrigado. O projeto de lei de número 023 de 2026 continua em discussão. Não havendo manifestante, coloco em votação. Os vereadores concordam nessa comissão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de número 024 de 2026, que institui o Dia do Nordestino no município de Montevidéu. Vereadores Francisco Simval Alves de França, Danila Souza Silva, Tainara Santos da Silva Cruvinel. O projeto de lei de número 024 de 2026 está em discussão. Não havendo manifestante, coloco em votação. Os vereadores concordam nessa comissão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de número 025, que institui diretrizes para incentivo ao plantio de espécies frutíferas na política municipal de arborização urbana no município de Montevidéu e da outras providências. Vereador Maurício Pereira Leão. Projeto de lei de número 026 de 2026, que institui o programa Cada Nascimento Uma Árvore no âmbito do município de Montevidéu e da outras providências. Vereador Maurício Pereira Leão. O projeto de lei de número 025, o projeto de lei de número 026 de 2026 está em discussão. Não havendo manifestante, coloco em votação. Os vereadores concordam nessa comissão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de número 057, 2026, que requer envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando da mesma gestão junto ao setor competente a realização de estudo e posteriores providências para a instalação de uma academia pública com equipamentos profissionais na área localizada aos fundos da Prefeitura Municipal. Vereador Danildo Rodrigues dos Santos.
O requerimento de número 057 de 2026 está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do vereador Danildo. Bom dia mais uma vez. Esse requerimento para a instalação de uma academia ali irá ajudar muito a população mais carente de Montevidéu. É uma academia com um profissional, um personal e equipamentos de qualidade. Essa academia irá ajudar bastante a população mais carente de Montevidéu. Eu peço aos colegas vereadores aí que ajudem a aprovar esse requerimento e que o prefeito atenda aí, prefeito, nossos requerimentos. Ajuda nós. Daqui para frente, prefeito, você vai escutar agora direto, vai falar aqui. Nós estamos cobrando e nós queremos progresso para a nossa cidade. Obrigado. O requerimento de número 057 de 2026 continua em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nessa comissão e o contrário se manifeste colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Vamos para os assuntos parlamentares. Escrito a suplementar o vereador Maurício. Senhor presidente, demais colegas vereadores, o público nos acompanha através da internet, eu escrevi em assuntos parlamentares para falar novamente com relação à área do armazém que está dentro da cidade do Sr. Zé Buffon, e para cobrar novamente do prefeito aqui e as pessoas responsáveis que tome providência com relação àquela área, chama eles para conversar, chama o Sr. Zé Buffon para conversar, para a gente ver que dá um destino melhor daquela área, que o município possa estar adquirindo aquela área para fazer alguma coisa ali para a comunidade. Ali tem várias opções que daria para a prefeitura, para o município instalar ali naquele local. E seria importante estar abrindo esse diálogo com o Zé Buffon, com o Sr. Zé Buffon, porque a gente sabe que aquilo ali está parado, não tem funcionamento, continua sujo, continua sendo criador de rato e de inseto, e em frente à prefeitura municipal, uma área nobre da cidade, uma área que todas as pessoas que vêm visitar Montevidéu passam por ali. Então, ali daria para ser uma coisa muito bonita para Montevidéu, uma coisa muito importante para a comunidade de Montevidéu. Eu queria aqui também pedir para o jurídico que faça uma solicitação do contrato, porque uns falam que tem esse contrato, que foi firmado, que o Nova Aliança foi entregue para o município, outros falam que não teve, não foi entregue, que o município não aceitou. Eu queria pedir para o jurídico dessa casa que solicite, se tem algum contrato, que traga para nós ter conhecimento, que o próprio jurídico nos acompanhe, porque o que está acontecendo no Nova Aliança, com relação à praça, com relação a esgoto, que virou rotina, ali até parece mina d'água, eu acho que nós temos que estudar esse direito, para saber quem realmente que está com a responsabilidade hoje. Eu não quero saber de quem foi, não, eu quero saber quem está hoje responsável pela manutenção, pela limpeza, pelo esgoto, pelo escoamento do esgoto, porque um joga para cima do outro, e quem está pagando o pato continua sendo a população. Esgoto desaguando naquele córrego ali, aquele córrego que desce para o Rio Montevidéu. Então, eu queria que o jurídico solicitasse isso aí, doutor, para a gente ver realmente hoje com quem está a responsabilidade. Que eu acho que a grande autoridade do município continua sendo a prefeitura. E o primeiro que tem que tomar providência são eles. Se eles é o responsável ou não, ele tem que achar o culpado, e até que não ache, que não se prove nada, eles têm que tomar as providências. Não pode continuar do jeito que está aqui lá. Quero que também, ontem o vereador Lourenço citou aqui com relação a G174, vereador, e a 220, né? Perto, quer dizer, não está dentro do município de Montevidéu mais, mas é uma rota que todos nós, todas as pessoas de Montevidéu, todos os cidadãos usam muito, circula muito, que é essa rota de G174, Montevidéu, Amorinópolis, Porá, e perto de Amorinópolis, o asfalto acabou. Aquilo lá é um perigo. E eu queria aqui pedir para o pessoal responsável pelo GOINFRA, que hoje deve ter mudado já, devido às vésperas da política, deve ter mudado a direção, mas que olhe com carinho essa G174. Tem local lá que está na terra, e aquilo, numa descida igual aquela lá, numa curva daquela, que é para acontecer um acidente, é daqui para ali. Então, eu queria pedir, novamente, o senhor Daniel, governador e candidato de novo, que tome providência, pelo menos que ele inicie o trabalho, porque se ele iniciar,
acaba pressionando, se for ele o próximo que entrar, dê continuidade, se for outro, vai ter que continuar o serviço, que faça essa terceira faixa, que melhore as nossas rodovias da região, porque aqui é que sai a riqueza de Goiás. O grande impulso de Goiás, da economia de Goiás, está aqui na nossa região. Então, nós precisamos ter um maior cuidado, nós precisamos ter uma melhor atenção. Eu queria aqui também parabenizar os vereadores, a nossa casa, os nossos colegas vereadores, que têm feito um trabalho independente. Eu costumo dizer, alguns me consideram como oposição, considero o vereador Luiz como oposição, mas eu falo que nós aqui, nós estamos todos independentes. A independência é muito importante, com coerência. Eu acho que nenhum aqui é oposição ou situação. São todos fazendo seu trabalho independente com coerência. Porque se fosse para fazer oposição, rapaz, isso aqui estava pegando fogo. Porque se quiser fazer oposição aqui, aquela oposição que não vem com a razão, que eu não considero, a oposição que a gente faz é uma oposição coerente, dentro da razão, para não perder a razão, mas se a gente não importasse com isso que tinha para bater, que tinha todo dia trem para bater e para aproveitar. Mas eu vejo que todos os vereadores aqui têm feito um trabalho responsável, nós que somos considerados oposição, nós temos feito um trabalho tentando colaborar com o município, porque eu vejo que a política ficou lá atrás. A partir do momento que a gente assume o mandato, nossa obrigação é de fazer com que as coisas aconteçam, fazer com que as coisas aconteçam da forma harmoniosa e da forma correta, porque, às vezes, conforme for o jeito até da gente falar aqui, a gente prejudica. Então, quero aqui parabenizar vocês, vereadores. Quando tem que falar, vocês falam, quando tem que parabenizar, vocês parabenizam, quando tem que votar um projeto que vem de encontro com a sociedade, para melhorar a sociedade, vocês estão prontos. Quando vem que a gente sabe que vai prejudicar, a gente vota contra. Chama para conversar. Eu falo que isso aí é muito importante dentro do Legislativo. E essa casa tem feito o seu papel. Alguns, crítica, sempre vai ter. Sempre vai ter quem critica, quem é contra, quem é a favor. Mas o importante é a gente chegar em casa e deitar com a consciência tranquila e saber que o nosso trabalho está sendo realizado. E nada melhor do que o trabalho. Crítica a gente resolve trabalhando. Eu tenho certeza que quando a gente melhora, ouve uma crítica, e você pensa, fala, não, posso melhorar, e a gente tenta melhorar, o resultado vem. E é o que está acontecendo nessa Casa de Lei. Então, senhor presidente, só isso, quero agradecer a todos aí e desejar um ótimo final de semana a todos, com a graça de Deus. Também escrito o parlamentar, o vereador Danildo. Bom dia mais uma vez. Eu escrevi em assunto parlamentar, agradecer a Deus, né, por essa semana. Foi bem produtiva. Agradecer aí o nosso jurídico aí, viu? Dorcino, o William aí, cara aí que não brinca em serviço, não. Parabéns para vocês, tá? E pedir ao prefeito aí, um córrego raiz, foi o meu primeiro requerimento que eu fiz. Para aumentar uma ponte ali, só uns 2 metros de ponte, enlarguecer um pouco, para ver se passa 2 carros indo e vindo. Até hoje, nada. Quase 2 anos já, uma ponte não enlargueceu. O que é isso? O que nós vamos fazer aqui, o quê? O que nós vamos ficar fazendo nesse Montevidéu, sendo que não acontece obra aí? Prefeito, vamos fazer a obra, moço. Vamos pôr marcha nesse trem. Meu negócio de pôr marcha aqui é acelerar, pisar no acelerador e trabalhar com vontade. Parece mais no Montevidéu, a população reclama que o prefeito não anda no Montevidéu. O prefeito parece que não está sabendo como que está a cidade, os buracos na nossa cidade. Tem que andar na cidade para entender o que acontece. Agora ninguém vê o prefeito dos comércios local. Prefeito, você foi eleito em Montevidéu. Cuida mais da nossa cidade. E muito obrigado, os colegas vereadores. Tenham uma boa semana. E um bom dia a toda a população de Montevidéu e os colegas vereadores. Muito obrigado. Também escrito parlamentar, o vereador Lorival Lourenço. Senhor presidente, senhores vereadores, ontem eu fiz um comentário sobre a rodovia da GO 174, o trecho aqui da Comigo à Venda do Ribeirdão. Sempre a gente tem cobrado essa duplicação. Cobramos muito do ex-governador, que saiu a semana passada, Ronaldo Caiado. E ele deixou um projeto pronto dessa rodovia, que às vezes tem muitas pessoas que não sabem. 40 quilômetros de duplicação dessa rodovia nos trechos que é mais perigoso. Eu tenho defendido muito o trecho aqui da Comigo à Venda do Ribeirdão, mas está incluído nesse projeto do governador a serra lá do Amorinópolis, chegando em Amorinópolis, esses 40 quilômetros.
E o Maurício fez comentário aqui, eu passei lá semana passada, realmente está muito perigoso, muito buraco, e precisa que faz essa recuperação, até que saia essa duplicação, que eu creio que o Daniel, o governador atual, ele vai dar andamento nessa obra. E aquele ofício que eu pedi, senhor presidente, eu gostaria que fizesse no nome de todos os vereadores. Eu creio que eles vão concordar que é um reforço maior, e eu quero que inclui também essa rodovia que sai lá da Cosan, ligando aqui na GO 220, essa rodovia que passa de frente à fazenda do Luiz Ribeiro, que sai ali nas Três Cachoeiras, que também está no projeto do governo. E se os vereadores assinarem esse ofício, vai reforçar bem mais. Eu acredito muito nesse governo do Daniel, que o Daniel, ele é aqui de Jataí, da região, e que vai trazer um grande benefício a esses produtores aqui da nossa região. Então, eu gostaria que acrescentasse isso aí. E só isso, muito obrigado. Eu queria também aqui agradecer a todos os vereadores pelos projetos, requerimentos, enaltecer também esse projeto de lei de número 024, que cria o Dia do Nordestino, parabenizar os autores desse projeto, viu? O vereador Francisco Simval, a Tainara e a Danila, que é de suma importância, porque nós também dependemos muito de mão de obras, e eles que saem de lá do Nordeste, que vêm para cá, para a nossa região, para nós é uma satisfação muito grande criar esse dia. Eu queria agradecer a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Tenham um bom dia.